Agora, eu peço essa parte para Vossa Excelência. Vossa Excelência falava da falta de fundamentos jurídicos. Eu já fiz um pronunciamento aqui sobre isso. Mas agora eu queria me ater ao julgamento no STF sobre a discussão do rito. Em especial, o papel do Senado, senadora Fátima Bezerra. Porque eu estou convencido que o ministro Fachin errou e que o ministro Barroso acertou. Porque qual era a polêmica? O ministro Fachin diz o seguinte, que a partir do momento que a Câmara aceitar a admissibilidade do impeachment, o Senado é obrigado a instaurar o processo. Isso, na minha avaliação, é equivocado, porque a Constituição, no seu artigo 86, diz o seguinte: o presidente ficará suspenso de suas funções, artigo 86, parágrafo 1º, o presidente ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. A interpretação do ministro Fachin, disse ele, senador Requião, que estava trabalhando no mesmo rito do impeachment do Collor. Eu era presidente da UNE. Só para concluir, senador Fábio, eu me lembro que a votação da admissibilidade na Câmara dos Deputados aconteceu no dia 29 de setembro. Ele foi afastado do Collor no dia 2 de outubro, depois do Senado votar aqui em plenário. E para acabar com essa dúvida, eu tenho aqui o rito que foi estabelecido pelo Sidney Sanches. Eu entreguei isso, inclusive, agora ao presidente Renan Calheiros, para que entregasse aos ministros, que devem ter conhecimento, mas diz o seguinte, no seu item número 8, olha como é claro: discussão e votação nominal do parecer pelo plenário do Senado Federal em um só turno. Aí diz, A, se rejeitado, dá-se a extinção anômala do processo, com o consequente arquivamento dos autos. B, se aprovado por maioria simples do voto, reputar-se-á passível de deliberação a denúncia popular oferecida. Ou seja, fica muito claro que é o Senado. Se o Senado nega, morre o processo. Perfeito. Se o Senado aprova, vai em frente. Eu só fiz questão de fazer essa parte porque eu acho que essa discussão do rito, nesse aspecto do papel do Senado, é central nessa discussão toda. E eu acho que a gente pode contribuir para esclarecer essa questão. Seria um grande erro achar que o Senado tem que, obrigatoriamente, que instaurar o processo a partir da votação da Câmara. Desculpa o tempo que tomei de Vossa Excelência. Não, mas eu que agradeço a Vossa Excelência pela parte que faz, fazendo aqui um destaque muito importante, porque trata exatamente do julgamento em curso do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, está exatamente em curso nesse exato momento, e, portanto, de um tema muito, muito importante, né, porque diz respeito aos chamados fundamentos jurídicos. E eu não sou jurista, mas, mais uma vez, volto aqui a afirmar com muita convicção e com muita clareza. Se, de um lado, esse pedido de impeachment da presidenta Dilma não guarda embasamento legal, não guarda embasamento jurídico. Por outro lado, com as manifestações que ocorreram pelo país afora nessa última quarta-feira, eu também ouso aqui afirmar, senadora Vanessa, nem tem respaldo jurídico, nem tem respaldo político. A sociedade brasileira está se manifestando dizendo, volto a dizer, volto a afirmar, vamos separar o joio do trigo. Está havendo discussão sobre o rito do impeachment no Supremo Tribunal Federal. E hoje já 3 ministros divergiram sobre o ministro Fachin, sobre o papel do Senado Federal. O ministro Barroso, o ministro Theori e agora o ministro Celso de Mello. Eu quero parabenizar Vossa Excelência na sexta-feira. Eu me lembro do impeachment do Collor, que o pedido de admissibilidade na Câmara dos Deputados aconteceu no dia 29 de setembro. O Collor só foi afastado dia 2 de outubro. Aliás, como bem deixa clara a nossa Constituição,
no artigo 86, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o presidente ficará suspenso de suas funções, inciso 2, nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo do Senado Federal. E para concluir, senhor presidente, só porque eu acho isso muito importante, o Brasil está acompanhando essa decisão do Supremo, eu trouxe aqui o rito do impeachment 92, que foi feito pelo ministro Sidney Sanches. No item número 8 diz o seguinte: discussão e votação nominal do parecer pelo plenário do Senado Federal em um só turno. A. Se rejeitado, dar-se-á a extinção anômala do processo com consequente arquivamento dos autos. B. Se aprovado por maioria simples de votos, reputar-se-á passível de deliberação a denúncia popular oferecida. De forma, senhor presidente, que eu acho que está muito claro e vai ficar claro para o Supremo que o afastamento de um presidente da República só pode acontecer depois de uma votação nesse plenário para a instauração do processo. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra ao senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, conversando aqui com o senador Roberto Requião, que tem vivência, experiência, um homem inteligente, fez uma figura de linguagem que eu acho que define bem esse julgamento em curso no Supremo, que será obviamente acatado por nós outros, pela sociedade, não podemos pensar diferente, até porque o Supremo não iria, de forma alguma, inventar um processo fora do que está previsto na Constituição e, obviamente, olhando para o precedente recente do afastamento do presidente Collor. Então, nós não estamos vivendo algo de novo no Brasil. Já temos um precedente, os ritos do impeachment do presidente Collor foram todos cumpridos, com celeridade, é verdade, e a figura de linguagem que o senador Requião usou há poucos instantes, e eu peço permissão, senador, para traduzir de forma muito simples o paralelo que se faz, é que mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, a Câmara funciona como Ministério Público, com poder de denúncia, e o Senado é o juiz natural da causa. E o juiz pode simplesmente não aceitar a denúncia. Isso é normal no sistema jurídico brasileiro. Então não há sobressalto quanto a isso. Nós, da oposição brasileira, vamos defender de forma firme, de forma contundente a Constituição. O PSDB sempre se pautou na Constituição. Nós não vamos nos afastar da nossa Constituição 1 milímetro sequer. E baseado e lastreado na Constituição, e por isso todo esse debate está estabelecido, estamos convencidos que o crime de responsabilidade houve no momento em que a presidente da República assinou decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa. Basta ver o que o Congresso Nacional fez hoje. O Congresso hoje, reunido, aprovou créditos suplementares na mensagem presidencial. E nós temos mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais de créditos suplementares ao orçamento que não foram submetidos à apreciação legislativa. Isso é crime de responsabilidade. Há dúvida quanto a isso? Nós vamos dirimir essa dúvida dentro da regra democrática, dentro da Constituição, da legislação em vigor, começando pela Câmara, onde o processo já foi admitido, e aí se questiona, não, mas o deputado Eduardo Cunha não tem legitimidade para tanto. Tem, porque é o mesmo deputado que arquivou vários outros processos de impeachment contra a presidente Dilma. Ora, só tem legitimidade para arquivar, e não há de se confundir, como bem disse recentemente o ex-senador e governador Pedro Táxi, a mensagem com o mensageiro. Não há como se misturar a mensagem com o mensageiro. Então, há uma lide, uma demanda que a Câmara vai apreciar, o Supremo vai estabelecer na conclusão do julgamento as regras e deve reproduzir o que houve no caso do presidente Collor. E nós, senadores e senadoras, vamos deliberar sobre essa admissibilidade e sobre o mérito. E vamos debater se houve ou não o crime de responsabilidade. Há dúvidas? É esse o nosso papel, dirimir a dúvida. O nosso convencimento
é que o crime está caracterizado principalmente com os decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa. Então não haverá sobressalto no país, vamos continuar no rito democrático e respeitando a Constituição e as instituições. Só complementando esse raciocínio brilhante do meu companheiro Cássio Cunha Lima, o Senado da República se utilizou de decreto suplementar sem aprovação do plenário do Congresso. O Tribunal de Contas da União fez a mesma coisa. O mesmo fez o Supremo Tribunal Federal. E não fugiu à regra o STJ. Então, quando julgarmos esses decretos, nós vamos também suprimir as legislaturas do Congresso Nacional, vamos eliminar os ministros do Supremo, do STJ, e vamos liquidar o Tribunal de Contas da União, porque esta prática... E para chegar a essa conclusão, eu tive que examinar 4.700 decretos. O pessoal do meu gabinete fez isso e eu quero especialmente citar aqui o Hipólito Gadelha, que fez a pesquisa em profundidade. E esta prática foi necessária para que essas instituições permanecessem abertas, senão elas teriam fechado e não existiria nem o Tribunal de Contas da União para dar um parecer sobre a existência ou não desses decretos aprovados ou não pela presidente Dilma Rousseff. Presidente, só 20 segundos, presidente, aqui. Eu não vou me alongar, que eu sei que Vossa Excelência quer começar a ordem do dia. Sobre a questão do decreto suplementar, eu queria chamar a atenção do senador Cássio Cunha Lima. No artigo 4º da Lei Orçamentária de 2015, autoriza, sim, a criação de crédito suplementar sem autorização legislativa, desde que você não ultrapasse o superávit primário. Aí você entra na discussão do superávit primário. Como saber se vamos atingir tal meta? Houve uma frustração de arrecadação e o Congresso Nacional alterou a meta do superávit primário, resolvendo o problema dos créditos suplementares. Eu chamo a atenção, senador Cássio Cunha Lima, que vá na lei orçamentária no seu artigo 4º, porque lá ela admite, sim, criação de crédito suplementar sem autorização legislativa. Acho que há uma falta de informação sobre o tema. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Realmente nós estávamos numa pauta, a matéria foi desviada pelo senador Lindbergh. Ia deixar claro, a sociedade toda sabe muito bem, que os projetos de decreto legislativo foram usados para fazer caixa de campanha eleitoral. Claro, evidente. Programa ali, aquilo que era tido como ação social, foi duplamente investido, porque o governo, ao não ter caixa, usou exatamente a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para que fizesse esses repasses. Isso está mais... Você está confundindo pedalada com decreto suplementar. Realidade, essa atuação junto ao FIES, junto à Minha Casa Minha Vida, a todos esses programas sociais, isso ficar evidente. Não adianta Vossa Excelência está confundindo os conceitos. Tanto é que teve, isso é pedalada. O PCdoB entrou com a liminar, com um requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal e foi negado. Ou seja, o processo continua. E o rito será dado por ele. O rito que vier, nós vamos cumprir, como disse o senador Cássio Cunha Lima, vamos levar adiante essa discussão. Eu acredito que a admissibilidade deveria ser da Câmara, sim, porque o mérito, o juízo de mérito é desta casa. Do contrário, também a Câmara amanhã pode alegar que tem direito também a discutir mérito. Ou seja, seriam duas prerrogativas que deveriam ser feitas, então, apenas por essa casa. Como tal, senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que nós, então, voltássemos àqueles temas que são acordo construído por nós aqui, ou seja, Tribunal Superior, Tribunal Federal no Estado do Paraná, no Estado do Tocantins, Tribunal Superior Eleitoral, a proposta apresentada pelo senador Eunício em relação a uma alteração da Ordem dos Advogados. E, como tal, senhor presidente, acredito que aí sim encerraríamos a pauta do acordo na tarde de hoje. Senador Fernando Collor. Pela ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência, pela ordem. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, como todos nós sabemos e estamos acompanhando, trabalha em torno de estabelecer um rito para o processo de impeachment que foi dado entrada na Câmara dos Deputados. Por questões óbvias, eu acredito que é meu dever
me manifestar nesse momento para trazer de viva voz o que ocorreu em 1992. Começando por 1989, quando, provocado por um pedido de impeachment do então presidente da República, o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo entendimento de que a Lei 1079 de 1950 não havia sido recepcionada pela Constituição de 88. Sem uma regulamentação, o pedido de impeachment foi então prontamente arquivado. O acórdão dessa decisão teve sua publicação pendente por quase 3 anos. Esse foi, portanto, o primeiro entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão de solicitação de afastamento do chefe de Estado. De 1989, quando ocorreu isso que eu acabo de relatar, passamos para 1992. Diante do assodamento político que tomou conta do país, perante o pedido de impeachment, a Suprema Corte se valeu daquele acórdão que havia demorado 3 anos para ser publicado. E a Suprema Corte, então, se valeu desse acórdão que demorou 3 anos e que não havia sido publicado, para, sem que ele tivesse sido publicado, o acórdão, alterou-o no sentido diametralmente oposto, ou seja, passou a entender que muitos dos dispositivos da Lei de 1950 estavam, sim, recepcionados pela nova Constituição. Esse foi o segundo entendimento. E mais, em análise de um mandato de segurança, o Supremo, por entender que se tratava de questão interna corporis, delegou ao presidente da Câmara dos Deputados a definição do rito processual com base nos dispositivos da lei ainda aplicáveis no regimento interno da Casa. Fixou-se, assim, o rito sumário para o impeachment. E, de fato, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o rito sumário foi o que ocorreu. Em 1992, o pedido de impeachment foi recebido na Câmara dos Deputados no dia 1º de setembro. Eleita em chapa única e votação secreta, a comissão especial encarregada de examinar o pedido do afastamento era composta de 49 deputados e respectivos suplentes, tendo sido instituída já no dia 3 de setembro. Recebido no dia 1º, no dia 3 de setembro foi instituída a comissão. O trâmite na Casa, desde a apresentação... Desde o pedido de apresentação do pedido de impeachment, deu-se em apenas 28 dias até a votação que autorizou a abertura do processo em 29 de setembro. A partir daí, o rito a ser obedecido no Senado foi fixado pelo presidente do Supremo, a quem caberia, como coube, presidir a sessão do Senado, transformado em órgão judiciário. Rito este, que vale frisar, reconhecido formalmente com a publicação do Diário Oficial da União, somente no dia 8 de outubro de 92, seção 1, páginas 14.246 e 14.247, e estranhamente publicado no Diário Oficial de forma apócrifa, sem assinatura de quem quer que seja. Mesmo assim, foi levado em conta. Digo somente no dia 8 de outubro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pois no dia seguinte à aprovação na Câmara, ou seja, na Câmara foi aprovado no dia 29, no dia 30 de setembro, o Senado Federal recebeu a autorização e no mesmo dia procedeu em plenário à leitura do comunicado da Câmara. No mesmo dia, elegeu por voto secreto e chapa única a comissão especial que iria deliberar sobre o tema. E, em seguida, no mesmo dia 30, a instituiu.
Essa comissão, composta por 21 senadores e respectivos suplentes, se reuniu ainda no mesmo dia 30. Escolheu o seu presidente no mesmo dia 30 e o relator. E, de imediato, ainda no dia 30, aprovou a admissibilidade para instaurar o processo. Um dia depois, em 1º de outubro, o parecer da comissão, em regime de urgência e em sessão extraordinária do Senado, foi aprovado em plenário, por votação simbólica, sem discussão, sem questão de ordem, sem qualquer tipo de interveniência, encaminhamentos e quitais. No dia seguinte, 2 de outubro, chegou no Senado no dia 1º, no dia 30. No dia 1º, houve isso a que eu me referi. No dia 2, portanto, 2 dias depois de ter chegado aqui no Senado, às 10h20, foi entregue a comunicação oficial do afastamento do chefe do Executivo pelo primeiro secretário do Senado Federal, onde se daria o julgamento em até 180 dias. Mas nem metade desse prazo foi necessário. Já suspenso o titular do exercício da presidência da República, depois da decisão do Senado, o ritmo apressado do processo arrefeceu-se aqui no Senado Federal. Ainda assim, o trâmite não chegou a 3 meses. Em 29 de dezembro, mesmo com a renúncia do presidente da República, o julgamento foi adiante e cassaram seus direitos políticos por 8 anos. Já em 2015, o atual pedido de impeachment foi inicialmente apresentado à Câmara numa primeira versão, posteriormente aditada também no dia 1º de setembro, não por obra do acaso, a mesma data de 1992. Portanto, se os mesmos critérios, os mesmos prazos e, principalmente, se as mesmas disposições políticas de outrora tivessem sido adotadas agora, e com a eventual aprovação na Câmara dos Deputados, a presidente da República já estaria, apenas para fazer uma comparação, já estaria hoje afastada há 75 dias e estaria ainda a apenas 14 dias do julgamento final do Senado Federal. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, digo isto porque nesses 23 anos a Constituição Federal de 1988 continua em vigor. A Lei 1079 de 1950, a ressurrecta, continua a mesma. O regimento interno da Câmara não se alterou quanto aos dispositivos correspondentes. Mas é claro que tanto a Constituição como a lei do impeachment e os regimentos das casas do Congresso podem ser alterados, mas para tanto, para se alterar isso, 2 condições são necessárias: que sejam efetuadas pelo Parlamento, nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas. Tem que ser efetuadas pelo Parlamento, a quem cabe legislar, e que as modificações ocorram em períodos de estabilidade política e institucional. Como bem asseverou no último domingo o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, o próprio judiciário deve ser comedido. Para ele, o judiciário só pode se manifestar, mesmo que provocado, naquilo que for de índole constitucional e não de processo legislativo, de aspectos que estão reservados à lei ordinária ou aos regimentos internos dos órgãos. Fecho aspas. Em suma, se o Supremo Tribunal Federal voltar a deliberar sobre o tema de modo diverso do que foi fixado em 1992, será o 3º entendimento distinto. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a essa altura, com um processo de impeachment já em curso, não há como vislumbrarmos novas regras, novas interpretações à luz de uma base jurídica pacificada e que não se alterou. Isto sim seria uma decisão ahistórica. Isto sim, senhor presidente, seria ao mesmo tempo um golpe no passado
e no presente. Eram os esclarecimentos que gostaria de prestar a esta Casa. Muito obrigado. Cumprimento, Vossa Excelência. Senador Álvaro Dias. Presidente, a propósito desse debate, eu gostaria de registrar que há poucos dias, quando o ministro Fachin suspendeu procedimentos para superar dúvidas e evitar impasse futuro, foi muito criticado por aqueles que viram no seu gesto uma oposição à tese do impeachment da presidente da República. O que se vê agora é que aquela suspeita não se fundava na realidade e não fazia justiça à personalidade do ministro, à sua dignidade, honradez, competência e talento. O voto do ministro Fachin pode ensejar opiniões contrárias, pode estimular opiniões contrárias. É no campo da interpretação. E a interpretação é livre. A meu juízo, o voto do ministro Fachin é irretocável e demonstra que a única pressão que realmente ele aceita é a pressão da Constituição Federal. A sua postura de independência, de autonomia, o dignifica. Numa hora de nervosismo político latente, o ministro se comporta com altivez de quem foi empossado no Supremo Tribunal Federal para respeitar a Constituição do país. É evidente que nós estaremos obedientes à decisão do Supremo Tribunal Federal. De minha parte, gostaria que o voto do ministro Fachin fosse de forma absoluta acolhido. No entanto, qualquer que seja a decisão do Supremo, é óbvio, obedeceremos. Mas o mais importante nesse momento é destacar que o Supremo Tribunal Federal procura cumprir o seu dever. E aqueles que suspeitavam da conduta de um ministro, certamente agora motivos não possuem mais para essa suspeição injusta. O ministro Fachin deu uma demonstração não só do seu talento, do seu preparo, da sua competência, mas, sobretudo, da sua altivez e da sua dignidade. E, por isso, recebe os nossos aplausos nessa hora. Senador, antes de conceder a palavra ao senador Serra, que pede ali pela ordem também, eu queria dizer que conforta-me o que vejo no plenário, por vozes diferentes, a certeza de que o Senado Federal tem a exata dimensão do seu papel constitucional. Pressa maior do que a referida por Vossa Excelência aconteceu em 1964, quando reuniu-se o Congresso Nacional para declarar vaga a presidência da República, envolvendo diretamente o Congresso enquanto instituição, num processo que até hoje afeta a nossa história. Eu cumprimento mais uma vez Vossa Excelência e ao informar o Supremo Tribunal Federal com relação ao que a Constituição Federal conceitua com relação ao impedimento de presidente da República e de ministros de Estado, nós o fizemos à luz do que tinha acontecido. É evidente que não no prazo em que tudo isso aconteceu, porque nós temos aqui no Senado 180 dias. 180 dias. E até mostrei para alguns senadores a ata da sessão presidida pelo
aqui no Senado, pelo senador Mauro Benevides, que disse aqui: eu estou indo na Presidente da República encontrar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, que está trazendo os procedimentos para o processo de impeachment. Aí foi lá, depois veio aqui na presidência e anunciou aquilo que não foi assinado por ninguém. Ao invés da assinatura embaixo, tinha uma nota explicativa de cada artigo daquele procedimento que não se sabe como e por que havia sido adotado, que está na... publicaram só as notas explicativas sem as assinaturas. De modo que houve críticas também ao Senado Federal, porque deu essas informações que estão sendo agora entendidas como verdadeiras, porque o placar no Supremo Tribunal, nesse exato momento, já marca 3-1 contra o voto do ministro Fachin nesse aspecto. 3-1. O que significa que se for mantida a tendência até agora verificada, será exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal decidirá. Com a palavra o senador José Serra. Em seguida nós vamos começar a ordem do dia. Senador Blari, vamos começar a ordem do dia.